E foi. Bom, então vamos lá, gente. Mais uma vez, boa noite a todos que estão por aqui. Muito obrigada já de primeira pela participação de todos. É sempre uma honra estar com todo mundo aqui, todo dia, praticamente da semana, com sala cheia. E a gente fica muito feliz por isso, por estar esse povo todo dia aqui compartilhando conhecimento com a gente. A gente, muito obrigada por isso. Ó, minha câmera querendo funcionar. E aí, gente, hoje a gente vai ter encontro de pitching. Quem vai falar é a Luísa, da Era Roteirista. Mas antes, quero lembrar vocês de mais uma coisa, que os encontros sempre vão para o YouTube depois, tá, gente? Se vocês perderem algum encontro, no outro dia, provavelmente já vai estar disponível lá no canal do YouTube. Então, vocês podem ir lá assistir. E também ainda está rolando mostra de curtas no canal do YouTube também, de Roteiros e Narrativas, gente. Vamos lá votar nos curtos, assistam. Deixa o seu joinha no curto que você mais gosta, que daí o curto que tiver mais curtida e tiver mais visualizações vai ser o curto vencedor da categoria Júri Popular, tá, gente? Essa semana a gente ainda tem mais encontros, a gente vai ter na sexta com a Bia Crespo, ela vai falar sobre como entrar no mercado de roteiro, e no sábado, às 14 horas, tá, gente? Não é à noite, daí vai ser na tarde, vai ter um encontro com o pessoal da Bill, é assim, né? Que as meninas vão estar falando sobre mercado internacional, elas estão lá nos Estados Unidos, trabalhando no mercado internacional, são brasileiras, elas vão dividir um pouquinho dessa experiência com a gente, vale super a pena vocês estarem aqui para acompanhar também. E os meus recados... e mais uma coisa que eu esqueci esses dias, gente. Quem quiser tirar aquele print maneiro, compartilhar nos stories, marcando Era, Roteiros e Narrativos, para ajudar a gente na divulgação, a gente agradece. Esqueci disso esses dias, gente. Mas então é isso, os meus recadinhos. Agora eu vou passar para a Luísa e ela vai... o palco é dela agora, gente. Recebam. Obrigada, Gabi. Gente, boa noite, prazer. Sou Luísa Smith. Quem não me conhece, eu sou... Aqui está por trás do Era.Roteiristas. Eu estou fazendo esse festival junto com a Gabi, o Festival Jornada da Heroína. E é isso, hoje eu vou falar de pitching para vocês. Vou abrir aqui o slide, eu fiz os slides bonitinhos e vamos ver se eu consigo abrir ele aqui para... Você me avisa, tá, Gabi, se eu abrir direitinho? Tá. Para ver se foi. Tá entrando. Foi, certinho. Foi? Foi, certinho. Acho que todo mundo está vendo, né? Eu agora não estou mais vendo vocês, então estou confiando que está tudo certo. Tá, pode deixar qualquer coisa, eu te chamo. Tá. Vou falar aqui rapidinho antes. Eu vou fazer a minha apresentação, vou seguir meus slides. Quem tiver pergunta, dúvida, pode botar no chat. Assim que eu acabar, eu vou olhar o chat, vou responder tudo com calma, ou deixa para o final para levantar a mãozinha. Eu vou responder. Se alguém quiser compartilhar uma experiência, problema nenhum. Só vou pedir para deixar no final para eu seguir os meus slidezinhos, porque eu não estou enxergando, não estou vendo se alguém está falando e tal. Aí eu vou deixar essa parte para o final, beleza? Bom, antes eu vou me apresentar rapidamente, fazer meu merchan. Eu sou roteirista, eu sou daqui do Rio. Eu sou formada em cinema na UF. Eu me formei em 2015 e fui estudar roteiro em Nova York. Eu estudei em Nova York por uns 5 meses, voltei, fui fazer pós-graduação em roteiro para cinema e televisão na FAAP, lá em São Paulo. Fiquei 2 anos em São Paulo, voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, surgiu a oportunidade de ser roteirista no Parafernália e no canal do YouTube do Telecine. Para quem não conhece, são canais do YouTube que tem bastante seguidores. Já tive projetos selecionados no Rota Festival, fui semifinalista do Guiões, fui finalista do Cabiria. Trabalho com roteiro para redes sociais, YouTube. Hoje em dia eu estou trabalhando com roteiro de Reels, Stories, tenho uma boa bagagem aí. E já fiz muito pitching na minha vida. Muitos mesmo, tá? Então, hoje eu vim trazer da minha experiência, minha bagagem, contar para vocês tudo que eu aprendi e tirar o mito de que pitching é uma coisa pavorosa. Ela é realmente muito difícil, mas dá para você fazer um bom pitch. Então, vamos começar.
Para quem não está acostumado com esse termo pitching, o pitching ele é usado no meio audiovisual, né? Ele é uma apresentação curta e direta do seu projeto. Eu aqui vou focar em projetos de séries de filmes, né? Como se fosse um roteirista fazendo pitching. E a ideia é você ter um tempo muito curto para você vender o seu peixe, né? Então, quem está no meio audiovisual, quem está no meio artístico, principalmente o roteirista, não tem como fugir do pitching. Eu acho que eu já tive muito essa conversa com vários amigos. A gente sempre falou, poxa, roteirista, né? A gente tem essa ideia de que a gente vai ficar na nossa sala escrevendo sozinho, sem ninguém perturbando a gente, só tendo ideias. E daí você se depara com o mercado audiovisual e você vê que você tem que socializar, você tem que se apresentar, tem que fazer seu pitch, tanto para fazer contatos quanto para vender os seus projetos. Então, não tem muito como fugir disso. A meta é que um dia produtoras, né, agentes façam pitching para a gente, mas no começo da carreira não tem como fugir. Vai todo mundo fazer pitching. E o objetivo do pitching é tanto você vender o seu projeto, quanto você vender a sua imagem como roteirista, né? Às vezes, a gente tem um pitch com uma produtora, com um player, eles não estão interessados em comprar um projeto em si, mas eles estão muito interessados em contratar um roteirista para alguma sala de roteiro, para algum filme que eles têm que desenvolver o roteiro. E aí eles lembram do seu projeto, da sua apresentação, e aí chama você para fazer parte disso. Então, é uma boa oportunidade de você se vender como roteirista e vender o seu projeto. Então, é muito importante essa etapa na carreira de qualquer roteirista. Roteiristas, diretores, produtores, não tem como fugir disso. Então, é bom você saber como se preparar e o que esperar do pitch. Então, antes de começar a falar como fazer um pitch, eu acho importante a gente entender os formatos que a gente tem no mercado hoje. Eu botei aqui os formatos mais conhecidos, o formato aberto, fechado, online e o famoso pitching de elevador. Para falar do pitching aberto, eu botei essa foto maravilhosa da Shonda Rhimes no TED Talk dela, para inspirar vocês, quando vocês estiverem lá fazendo o pitching de vocês, falar, essa é minha hora de vender meu Grey's Anatomy, meu How to Get Away with a Murder, porque até a Shonda Rhimes já passou por isso. Então, quem somos nós, né? Óbvio que ela no TED Talk dela ela não está vendendo o projeto, mas a ideia é mostrar como é um pitching aberto. Um pitching aberto é literalmente você subir no palco e fazer uma apresentação com o público, tá? Eu já vi pitching aberto no Rio to See, no Frapa, no Serilab. Normalmente a gente vai para uma sala, para uma sala de teatro, normalmente teatro, ou uma sala gigantesca, que tem um palco, tem uma plateia gigante. Você vai fazer seu pitch para uma banca, que é a galera que você vai focar o seu pitch, mas vão ter várias pessoas assistindo. Pode ser uma pessoa, pode ser 50 pessoas assistindo. Então, você tem que se preparar bastante. Não é fácil, tá? Eu já passei por um pitching aberto no Rota Festival. Eu tive que subir no palco e fazer meu pitching. Eu tremia, eu fiquei nervosa, mas a gente encara, eu ensaiei bastante antes. E acho que é isso. Uma hora isso vai acontecer com vocês, então estejam preparados. O pitching mais comum é o pitching fechado, né? Eu botei aqui um exemplo de um carinha conversando na mesa com uma moça. O pitching fechado, normalmente, quando você vai num festival, você vai para uma sala, nessa sala tem várias mesas, cada mesa é uma produtora ou um player. Então, vamos supor que você tem um pitching para fazer com a produtora da Shonda. Então, você vai exatamente para a mesinha da Shonda, vai ser você e ela, quer dizer, obviamente a Shonda não vai estar ali, mas a assistente dela, e você vai fazer seu pitching ali, enquanto outras pessoas estão fazendo delas também, tá? É muito comum isso, você vai estar numa mesa, outra pessoa numa mesa, às vezes você tem até um amigo conhecido fazendo pitching para outra produtora na mesma hora, então não fica assustado com isso, tá? Ninguém atrapalha o outro, não. É o modelo mais comum que tem, e normalmente você tem 20 minutos nesse pitch. Eu já vou falar das minutagens, mas é importante entender esse formato.
Hoje em dia, a gente também tem um formato online, né? Acho que com a pandemia não teve como fugir disso, não dava para parar as rodadas de negócio. Então, essas conversas que a gente tem mano a mano, a gente acabou passando para o online, né? Então, normalmente também é você apresentando para uma produtora, às vezes para 2 pessoas, também com um tempo de 20 minutos. E tem o famoso pitching de elevador, né? Na verdade, isso é quase uma metáfora. Eu botei o elevador do filme O Demônio, porque, para mim, esse é o pitching mais complicado que tem, que é você vender o seu peixe em pouquíssimo tempo. A ideia do pitching de elevador é literalmente você vender o seu peixe enquanto o elevador para no andar que você tem que sair. Você entrou no elevador, viu o Shonda lá, sentiu que é uma oportunidade de vender o seu Grey's Anatomy, é a sua hora de vender seu peixe. Você tem 30 segundos para falar a sua história. Eu acho esse formato, né, essa ideia de pitching de elevador, ela pode ser tanto numa mesa de bar, num evento, no final de evento, mas eu acho esse mais complicado porque você tem que ter o time, né? Se você percebe que a pessoa está ali no telefone, ou está cansada, ou está com outra pessoa, não faz muito sentido você abordar ela e meio que incomodar ela. É muito importante você ter o time. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade, acabou o evento, todo mundo foi para o bar no final, e por acaso, na mesa do bar que eu estava, tinha um player que era de uma produtora, e a gente estava conversando de projetos, e eu tive a oportunidade de fazer meu pitching de elevador. Eu apresentei rapidamente o projeto meu, e ele curtiu, e depois eu pude mandar por e-mail. Então, a ideia é essa, você saber o time, saber que você tem um tempo muito curto e lembrar que você também não pode incomodar a pessoa, né? Porque se ela pegar ranço de você, já era. Então, acho que, assim, importante entender nesses pitches, principalmente o pitching aberto, normalmente o tempo é muito curto, tá? O mais comum são de 5 a 7 minutos nos pitchings abertos. Tem lugar, eu acho que no Frapa é até 10 minutos, não tenho certeza agora. Mas é isso. Acabou o tempo, acabou seu pitch. Não dá para você chegar lá no palco e falar, não acabei não, me dá mais 2 minutos. Não rola, porque logo depois de você, outra pessoa vai fazer pitching também. Então, não dá para dar essa abertura para uma pessoa, porque vai atrapalhar o pitching de outra pessoa. Então, é muito importante vocês treinarem antes, literalmente em casa, você sentar, ensaiar você no espelho, ou chamar tua mãe, teu pai, teu parceiro, para você fazer um ensaio e cronometrar esse ensaio, tá? Para você saber que você está fazendo nos 5 minutos, nos 7 minutos gravado, porque assim que chega faltando 1 minuto, por exemplo, nessas apresentações abertas, eles avisam. E eu já vi muita gente chegando nesse minuto final e não ter contado nada da história. Estava enrolando, contando da vida, falando de quando nasceu, cantando coisas que não tinha nada a ver. E aí, nesse 1 minuto final, começou... Não, porque minha história é isso, aquilo. Fica muito rápido e a pessoa fica nervosa. Então, se atentem a isso. Se atentem a esse tempo que você tem. Nos pitchings fechados, pitching online, você tem 20 minutos. Para quem está começando, eu aconselho você ensaiar fazer um pitching em 10 minutos e deixar os 10 minutos finais para o player, para a produtora, te fazer perguntas, para a produtora se apresentar, dizer o que ela está buscando. É uma troca muito boa. É a sua hora de você entender também o que ela gostou, o que ela viu de potencial no seu projeto. Ela provavelmente vai dar algumas sugestões. Então, se você tiver a oportunidade de mandar a sua Bíblia depois, já manda a Bíblia com as sugestões que essa pessoa falar, se as sugestões fizerem sentido, óbvio. Então, tem esse tempinho de troca. Tem gente que gosta de falar nos 20 minutos, beleza. Mas eu acho que o pitching também é uma oportunidade de você conhecer pessoas do mercado. Então, tenta deixar esse tempinho para você conversar com essa galera, que eu acho que te dá uma oportunidade, sabe? De se apresentar, de ouvir. Esteja aberto a ouvir para depois você mandar o seu projeto e até absorver as críticas positivas. Acho que, resumidamente, esses são os formatos.
A gente, no pitching aberto, hoje em dia, a gente também tem o pitching aberto online, até no concurso do Roteiros e Narrativas. Os vencedores vão fazer esse pitching aberto online, né? Que a gente vai ter uma banca e a pessoa vai apresentar online para várias pessoas. Então, é tipo pegar o modelo aberto mesmo e trazer para o online, que facilita, né? Para quem não consegue ir até o lugar ou para festivais que são online. Esse foi o resuminho dos formatos. E agora eu vou falar para vocês o que é que a gente se fala num pitching, né? Porque chega na hora, você foi chamado, recebeu e-mail, caraca, eu tenho um pitching na rodada de negócios do Roteiros e Narrativas, vou fazer merchan assim, mas não sei o que falar, o que eu vou falar, porque tem tanta coisa para falar, né? Então, nessas experiências que eu tive, sempre que eu assisti o pitching aberto de outras pessoas, no pitching aberto que eu fiz, nos pitches que eu fiz da vida, tinha alguém que ensinava, assim, dava dicas do que falar e de como fazer. Eu absorvi isso, peguei o que fazia sentido para mim, criei minhas próprias regrinhas, sabe? De como começar, como chegar no meio e ir para o final, que me ajudam muito. Eu acho que para quem está começando, ou até quem já está na carreira, mas sente que tem dificuldade, eu acho que esse caminho aqui pode ajudar muito você na hora de vender seu peixe. Então, o que falar, né? Eu acho muito importante, quando você começar uma apresentação do seu projeto, seja um projeto de filme ou de série, você se apresentar, tá? A maioria das vezes o player não sabe quem é você, ainda mais quem está começando. Então, essa é só a hora de você vender seu peixe. Óbvio que você não vai chegar e contar do dia que você nasceu, se foi cesariana, se foi parto normal. Não é isso, é você falar de você no mercado de trabalho. Então, você vai falar onde você se formou, se tem alguma pós, cursos que você fez, trabalhos que você já tenha produzido, algum curta, sketch nas redes sociais. Mesmo que você não seja da área de cinema, audiovisual, não tem problema, tá? Tem muita galera que é da área de direito, que é da área de psicologia, que acaba migrando para a escrita. Então, você vai falar, olha, eu sou formado em direito, eu sou formado em psicologia, mas hoje o meu foco é a área de roteiro. Eu fiz um curso no Roteiros e Narrativas, de como escrever meu curto, ou como escrever o longa-metragem. Então, é isso, você se apresenta, mesmo que você seja de outra área, mas você sempre tenta puxar alguma coisa para explicar o porquê você o como que você aprendeu a escrever roteiro. Porque também não adianta chegar lá falando que você é um físico ou um matemático que sabe fazer várias contas, mas que nunca fez um roteiro na vida. Então, conta alguma experiência, mesmo que seja só de estudo ou coisas mais de hobby. Mano, fala a sua experiência, que vai ser muito importante. Se apresentou, já começa falando o que é o seu projeto, tá? A gente já fala o nome do projeto e fala qual é o formato. Ou seja, aqui você vai falar: o meu projeto é um filme de drama de 1h30, 2 horas. Ou o meu projeto é uma série, a primeira temporada tem 6 episódios e é uma comédia. Aqui você vai falar literalmente o formato e o gênero do seu projeto. E isso é essencial você já começar falando, para o player saber se é isso que ele está buscando mesmo, né? Para ele saber, pô, eu estou buscando um projeto de série, drama, 6 episódios, combina o que eu estou buscando. Então, a pessoa já vai mais atenta. Talvez se você fale algo, um formato que ele não está procurando tanto, mas ele sabe de outra pessoa que ele possa indicar, isso também é muito bom. Mas é muito importante você falar qual é o seu projeto, qual é o formato, o gênero, porque essa pergunta vai surgir. Então, não tem como fugir dela. Então, eu acho muito importante você já falar. E normalmente, quando a gente fala o formato e o gênero, o ideal ali, você pode ler a logline do seu projeto. A logline é uma frase, você explicar a sua história, né? Então, pode ler, tem muita gente que lê literalmente a logline, é uma frase muito curta. Então, eu acho importante aí você falar. E depois que você partiu formato, gênero e logline, você deu o teaserzinho do seu projeto, você vai falar dos seus personagens. Quando é projeto de longa, normalmente personagem e trama se fundem.
mas quando é série, eu já acho legal você tirar um tempinho para falar dos personagens. Quando eu falo de personagens, nós estamos falando dos personagens protagonistas, alguns secundários no máximo, não é para você falar todo mundo, né? Se você está criando uma novela Malhação, você não vai falar o elenco inteiro, você vai falar quem move a história, né? Quem a gente vai seguir ali, para a pessoa entender de que se trata a história, quem são essas pessoas, o que elas estão querendo, o que a gente pode esperar delas, e qual o objetivo, né, dos seus personagens. E a partir daí você pega o gancho para falar a sua trama. Tem uma coisa assim, muito importante na trama, você vai apresentar a sua história, é óbvio que você vai dar uma resumida, mas você vai contar o começo, meio e fim da sua trama. Gente, gravem isso. Spoiler em pitching é sucesso. A gente tem muita coisa assim, eu não gosto de spoiler, não quero ouvir spoiler, não vou dar spoiler para vocês me procurarem depois. Mano, às vezes é a sua única chance de vender para aquela produtora. Então, o spoiler aqui é muito importante. Então, se seu filme, a namorada lá do protagonista morre, você vai falar isso. Se no seu filme, no final a gente descobre que a criancinha vê gente morta, você vai falar isso, porque são pontos importantes da sua história, são coisas diferentes. Então, spoiler aqui é muito importante. Você conta o começo, meio e fim, e os pontos mais marcantes, mais importantes. Agora, se você está falando de uma série, deixa claro que você já tem um gancho da primeira temporada para a segunda temporada. Porque os players, as produtoras, eles vão querer saber se a sua série tem fôlego. Então, mesmo que você não tenha ainda uma ideia muito elaborada do que vai ser a segunda temporada, a sua primeira temporada tem que ter um gancho para uma próxima. A gente precisa saber que tem fôlego, que você já criou algo. Então, se alguém morre no final da temporada, nós vamos descobrir quem matou na segunda. Se alguém, sei lá, termina um namoro e vai encontrar uma nova pessoa na próxima temporada, fala isso. Esses ganhos são muito importantes para você mostrar que o seu projeto tem fôlego, né? Projetos de série. E projetos de longa tem que contar o final. Não tem essa de, vamos marcar uma segunda reunião. Não, gente. Às vezes não tem segunda reunião. Então, conta aí o final, essa é a tua chance de vender teu peixe. E quando a gente fala da trama, eu normalmente parto para as referências. As referências são essenciais para o player entender o tom e o universo do seu projeto, né? Se a gente está criando um drama médico, às vezes Grey's Anatomy é uma baita referência para você, ou Dr. House. E aí eles vão entender, tá, então vai nessa vibe. É óbvio, quando você fala referência, não quer dizer que você vai copiar, tá? Porque isso é plágio, né? Quer dizer que vocês têm como base um projeto assim e você quer criar algo parecido, mas com o seu ponto de vista. Então, as referências são muito importantes para o player entender se até faz sentido. Pô, será que eu quero fazer um Grey's Anatomy no Brasil? Será que eu quero fazer um Stranger Things no Brasil? É muito importante essa hora você falar projetos que te inspiraram, mesmo se a referência for de personagem. A protagonista daquela série tem tudo a ver com a minha protagonista. Pode ser uma série que não tenha nada a ver, mas o jeito da protagonista tem. Pode usar como referência. Aqui você vai dar umas 3 referências no máximo para o player entender o universo, o tom do seu projeto e ver onde se encaixa, né? E, obviamente, a referência, ela já linka com o público-alvo. Porque se o meu projeto é um Stranger Things, eu já sei que eu tenho um público-alvo específico. Quando a gente fala de público-alvo, eu já vi muita gente fazendo pitching e falando, meu público-alvo é todo mundo. Isso seria lindo. Eu também adoraria que todo mundo assistisse meus filmes, minhas séries, meu sonho. Mas a gente sabe que não é assim, né? Sempre tem um nicho específico. Então, se eu estou fazendo uma comédia em que os protagonistas são LGBTQ, então, provavelmente, o meu público pode ser um público jovem, de 18 a 25 anos, da comunidade LGBT ou simpatizantes da causa. Óbvio que eu posso e quero abraçar muito mais gente, mas eu entendo que o meu público
aquele público que eu sei que eu vou atingir, que é um público mais nichado, é esse. Então, é importante até você pesquisar quem é o seu público-alvo e mostrar para o player que você está entendendo o mercado, sabe? Quando você chega numa apresentação e manda, meu público é todo mundo, da criancinha até a vovó, então o player já vai entender, poxa, essa pessoa não está estudando tanto o mercado, porque todo projeto tem um público-alvo, né? Então, mostra para eles que você estudou, mostra para eles que você está entendendo o seu projeto e fala ali, meu público-alvo é esse. Mesmo que depois mude, ali você tem que mostrar que está sabendo. E aqui eu botei canais, né? Que isso é uma parte muito opcional, mas quando a gente bota assim, canais, onde eu vejo esse meu projeto, por exemplo, é uma comédia pastelão? Pô, eu vejo na grade do Multishow. Agora, se é um programa de culinária, eu já vejo na grade da GNT. É importante você falar assim, canais que você vê, até para mostrar que você está entendendo o mercado, que você sabe que tem espaço para o seu projeto no mercado e que você pesquisou, né? Então, eu normalmente, nem sempre eu falo canais, é saber se faz sentido falar ali, mas às vezes a gente já chega falando, poxa, eu vejo essa minha comédia numa Netflix, eu vejo numa Globoplay e eu vejo numa Multishow. Mostrar que você está entendendo o mercado, você está entendendo o espaço do seu projeto. Eu botei aqui opcional porque nem sempre faz sentido falar isso, e às vezes você está fazendo um pitch para o próprio canal. Então, se eu estou fazendo um pitch para a Globo, eu não vou falar que eu vejo meu projeto no SBT, porque aí a pessoa vai falar, então você não falou com a pessoa errada. Então, por isso que eu botei opcional, você tem que saber para quem você está apresentando, né? Então, se você vai apresentar para uma Globo ou para um SBT, pesquisa a grade deles, vê o que eles estão produzindo e mostra assim, pô, esse meu projeto é parecido com essa sua série, acho que se encaixa, quando acabar ela já pode botar a minha. Então, mostra que você está entendendo, que você pesquisou a grade deles, para mostrar para eles que você não está para brincadeira, sabe? Que você criou algo que você sabe que tem potencial, você estudou e pesquisou muito, e essa parte é bem importante, mas é opcional. Depois disso, eu acho muito legal você falar qual foi a sua motivação para criar esse projeto. Quando eu falo de motivação, por que você se inspirou, o que te fez um dia acordar e falar, cara, eu vou escrever essa história? E por que aqui é a pergunta essencial, né? Por que você é a melhor pessoa para apresentar esse projeto, para escrever esse projeto? Porque a gente sabe que ideias, elas existem e não existe uma ideia única. Meu Deus, criei algo que ninguém nunca pensou. Provavelmente alguém já pensou, mas o teu ponto de vista, ele é único. Como você vai contar, ele é único. E aí é a tua hora de dizer por que você é a melhor pessoa para apresentar esse projeto, para escrever esse filme, né? Então, se você está contando um filme sobre direito, né, um caso judicial, um caso criminal, e sei lá, seus pais são advogados, ou você fez direito, ou você estudou direito por um tempo, mas depois desistiu, mas você viu muitas audiências de casos que te inspiraram para criar esse projeto. É muito importante você falar das suas referências, né, do que você aprendeu no dia a dia e que isso te motivou a criar esse projeto. Principalmente se for um projeto autoral. Se for um projeto que você está falando da sua vida, né? Se eu criar um projeto, uma menina de Niterói, o sonho dela é ganhar o Oscar e ser melhor amiga da Cher. Quem me conhece sabe que essa é a minha história de vida. Meu sonho é ser melhor amiga da Cher. Ninguém é melhor do que eu para contar essa história. Então, essa é só a hora de falar. Essas são as minhas motivações e eu sou a melhor roteirista para falar sobre isso. E, claro, a gente vai finalizar a apresentação e falar os nossos contatos. Vou até mostrar aqui o slidezinho que eu fiz, ó, contatos. Eu botei as minhas redes sociais, o meu e-mail. Você pode trocar, dar quem tem cartãozinho, fala suas redes sociais. Essa é a hora de você pegar o contato do player, pedir
pedir não, esperar ele falar que quer receber a tua Bíblia, que quer receber o teu argumento, porque é isso, quando a gente faz um pitching, o que a gente está querendo? A gente quer uma segunda conversa, né? O pitch em si não é tão difícil. O difícil é o depois, quando você manda um e-mail e espera meses para ter uma resposta. Então, essa troca de contatos é muito importante. Faz ali o teu merchan e não esquece de pegar o contato também do Player para você poder mandar os projetos, tá? Já vi muita gente esquecendo disso e depois correndo atrás da produção do evento. Meu Deus, eu perdi o contato dessa pessoa. Então, gente, não cometa esse erro. Eu acho que, resumidamente, assim, do que falar no pitching, é muito importante seguir essa ordemzinha. É óbvio, com a experiência, cada um vai criar o seu método. Tem gente que já chega falando da história, e tudo bem. Tem gente que fala mais das suas experiências, pode ser. Tem muitos pitchings que as produtoras vão porque querem conhecer roteirista, não quer comprar o projeto. Então, às vezes, falar de si pode dar muito certo. Não tem uma regra assim, não, você tem que falar isso. Não, isso daqui não está escrito em pedra. Isso vai te ajudar, principalmente para quem está começando, né? Seguir isso pode te ajudar bastante. Eu até falei com a Gabi, depois, quem quiser esse slide, me manda e-mail, que eu mando, não tem problema nenhum, tá? E acho que isso pode ajudar muito vocês. E agora eu queria compartilhar com vocês algumas experiências que eu vivi e que eu vi de pitching de pessoas nos eventos de roteiro, nos eventos de audiovisual, que eu aprendi muito, né? O Rio2C, o Serilab, o Frapa, que são eventos presenciais, eles costumam ter o pitching aberto. Então, se você estiver nesse evento e tiver a oportunidade de assistir o pitching de alguém, vai, assista. Até se for seu amigo, vai lá para ajudar, dá aquela moral, sabe? Porque você vai aprender muito. Eu já assisti muitos pitchings, eu aprendi muito. Eu peguei o que eu vi de legal, o que eu não vi, que eu vi assim, cara, isso daqui não dá certo, eu já não levo para minha vida. E fui pegando experiência a partir disso. Eu comecei assistindo os outros para depois eu fazer o meu próprio pitch. Então, eu queria contar algumas histórias agora. Essa é a parte da fofoca. A fofoca é a melhor parte do audiovisual. E queria contar alguns pitches que eu vi. Então, quando eu fui, a primeira vez que eu fui no Rio2C, não era nem Rio2C, era Rio Content Market ainda, eu assisti o pitching aberto de série documental e série de ficção. E teve uma apresentação que me marcou muito, que foi de uma pessoa que já está muito bem no mercado, é um diretor de cinema, ele já fez filmes e já é conhecido, mas ele teve que fazer o pitch. Então, vem uma interrogação aqui muito importante. Se ele, vou dizer o nome, que é o Kleber Mendonça Filho, teve que fazer pitching, nós não podemos fugir, gente. O cara já tinha feito Aquários, ele já estava com outros projetos, ele precisou subir no palco para fazer pitching. Então, quem dirá nós, né? Não tem muito como fugir. Eu achei muito interessante ver o pitching dele, porque ele foi apresentar uma série documental. Eu sou muito fã dos trabalhos do Kleber, eu gosto muito de Aquários, eu gosto muito de Bacurau, e ele foi fazer uma apresentação de uma série documental que não tinha nada a ver com os projetos, que ele já tinha feito antes. Ele fez uma boa apresentação, mas eu nunca esqueço que ele fez a apresentação com o microfone na mão, ele abaixou a cabeça e ficou falando com o microfone na boca, não dava para ouvir quase nada que ele falava. Eu sou muito fã dele, mas o pitching dele, cara, eu não entendia muito o que ele falava. Ficava todo mundo assim, gente, o que ele está falando? E para você ver, a Kleber Mendonça, ele não fez esse pitching elaborado, mas como ele já era conhecido, o projeto dele estava bem elaborado, ele conseguiu ter uma troca ali, óbvio que ele trocou contatos, provavelmente vendeu o projeto,
Mas se fosse uma pessoa desconhecida, eu duvido muito que os players iriam dar essa chance de você apresentar de novo. Então, por isso que é muito importante treinar antes. E como eu falei, ninguém vai fugir de pitch. Quem está começando, até quem está lá em cima já acaba fazendo pitch. Então, é muito, muito importante você treinar antes para fazer um bom pitch. Nessa mesma época, eu assisti o pitching de duas meninas. Elas foram apresentar uma série de ficção. Era uma série de ficção científica e foi um dos pitches mais desastrosos que eu já vi na minha vida. Elas estavam super nervosas, estava nítido. E acho importante falar que, gente, não tem problema se você ficou nervoso, se você está tímido, se você vai gaguejar, se você vai tremer. Beleza. Isso daí se chama ser humano. Eu mesmo tremo, eu às vezes fico nervosa, mas a gente vai ter que fazer, vai ter que falar. O importante é você saber a sua história na ponta da língua. E o que aconteceu na apresentação delas? Elas dividiram o pitch, cada uma falava numa hora, e quando uma falava uma coisa, a outra ia lá e contava uma história completamente diferente. Então, elas iam trocando, e cada hora num pitching diferente, a ponto de, quando a banca foi perguntar, a banca falou, não, mas você falou isso, o que você quis dizer com isso? Eu nunca vou esquecer que uma delas falou assim, eu não falei isso não, foi ela aqui, fala com ela. Cara, ela jogou o projeto dela e a amiga dela na fogueira. Elas se queimaram aí. Eu entendo que era a primeira vez a gente erra, vocês não vão errar porque vocês estão assistindo essa palestra. Mas, cara, se você está fazendo em dupla, eu já fiz muito pitchings em dupla, em trio, eu treinei com meus amigos antes, justamente para a gente saber, pô, eu falo aqui, você fala aqui, você fecha no final, para não ter essa maluquice de, não, ele falou isso, nem sei que história é essa. Porque isso mostra o quê? Que vocês estão com um projeto ainda que está embrionário, vocês estão perdidos no projeto, e às vezes é um projeto que é incrível, que escrito ele está maravilhoso, mas vocês não estão sabendo vender no pitch. Então, o treino e esse guiazinho que eu botei é muito importante para vocês não perderem essas oportunidades, sabe? De, mesmo que errar, e vamos supor que a sua dupla vai e falou uma besteira. Mano, vai na onda da tua dupla. Se ele botou que aparece um Megazord no meio do filme, você nem sabia, aparece um Megazord. A partir de agora, aparece esse Megazord. E depois você conversa com o seu amigo. Fala, mano, de onde surgiu isso? Mas na hora do pitching, não deixa transparecer isso. Não deixa eles saberem que vocês estão inventando coisas na hora, porque isso pode atrapalhar vocês. E pode ser que a produtora fale, putz, esses dois estão perdidos, essas duas estão perdidas. Então, aproveita as oportunidades que vocês têm. Às vezes, o pitching que você está falando, está fazendo, vai ser a sua única chance de fazer esse pitching para aquela produtora que é bambambam no mercado, não dá muita atenção. Então, treina bastante, sabe? Ensaia mesmo, para você aproveitar as oportunidades. Outro pitching que eu vi, esse foi no Série Lab. Eu achei esse pitch incrível. Foi um pitch de uma série de animação. E o roteirista, ele era diretor e também animador. Então, ele já tinha um teaser do projeto. O projeto já estava melhor desenvolvido, tá? Isso varia muito de cada projeto. Mas, normalmente, a animação já tem que ter os desenhos, o design. É muito importante você ter isso na sua apresentação e mostrar nos slides. E ele fez isso. Ele mostrou um teaser de 30 segundos, se eu não me engano, da animação dele, e depois partiu para o slide com os bonequinhos, com os personagens, e foi contando a história. E, mano, acho que foi um dos melhores pitches que eu já vi na minha vida. Se eu não me engano, ele ganhou até no Frapa melhor pitching, que ele apresentou no Frapa e no Série Lab, e ele ganhou o prêmio de melhor pitch, porque realmente foi uma excelente apresentação, sabe? Esse cara, eu não lembro o nome dele, ele sabia vender o peixe dele, e provavelmente esse projeto vingou bastante. Então, isso é até um ponto importante para a gente falar o que levar na apresentação. Quando você vai conversar, você é selecionado no Rio2C, Frapa, Série Lab, para fazer um pitching aberto, normalmente eles te dão a oportunidade de apresentar um slide, de apresentar vídeo. Então, por exemplo, para mim, slide me ajuda muito.
Eu estou aqui mostrando o slide porque eu sou o tipo de pessoa que fala muito e começa a me perder, e se eu não seguir um ritmozinho, eu vou falando outras coisas e me perco. Então, eu boto os slides, não com muita informação, mas com as informações necessárias para eu saber, tá, nessa hora eu vou falar isso, depois eu vou partir para isso, e vou para isso, e vou guiando a minha apresentação. Então, se você é que nem eu, esse tipo de pessoa que precisa de um guiazinho, mano, leva slide. Mesmo se for um pitching, você e a produtora, eu no começo, eu fazia muito slide. Eu falava, às vezes eu apresentava slide no meu celular, tá? Na tela do celular. Eu falava, pô, você se incomoda de eu apresentar slide? Normalmente eles não se incomodam e até ajudam. E eu apresentava, olha, esse aqui é o primeiro slide, e era só um guia, tá? A apresentação mesmo estava comigo. Eu falava, eu sabia tudo que eu ia falar, mas o slide me ajudava muito. Tem gente que se embola no slide. Eu tenho uma amiga que ela acha que fazer slide só atrapalha ela, que ela vai se perdendo, ela prefere mandar bala. Hoje em dia, com a experiência que eu tenho, quando eu vou fazer pitching dos meus projetos, sou só eu e a produtora, eu não levo mais slide, mas porque eu já fiz muitos pitchings. Eu já entendo como é o processo, eu já sei como que eu fico, como que eu vou agir, o que eu sinto. Então, eu treino antes, eu releio a história, eu tenho a história muito na minha cabeça, tá? Acontece isso no começo, isso no meio, isso no fim, e aí eu vou e falo, eu vou segura do que eu tô falando. Então, se o slide for te ajudar, ótimo, faça, mas se for te atrapalhar, não leva, não. E óbvio, tem gente que leva teaser, tem gente que leva o famoso monstro, né? O monstro normalmente é um vídeo teaser em que a gente pega imagens, arquivos de imagem para fingir que é a série, como seria o universo, a ideia, mas isso normalmente é pitching de produtora, tá? É a pessoa que já vai filmar, que vai produzir, está querendo o patrocínio. Normalmente o roteirista não faz um monstro, porque eu também acho que exigiu muito do roteirista. A gente já está ali tendo que socializar, tendo que vender peixe, ainda tem que fazer monstro. E daqui a pouco a gente vai ter que filmar o filme e já vai com o filme pronto. Então, acho que não precisa, para roteirista, exigir tanto assim. Mas se você tiver e puder fazer, se, por exemplo, o seu projeto já está com uma produtora e você quer uma coprodutora, ou você está buscando um canal e vocês têm um teaser, um monstro, aí é válido mostrar, entendeu? Mas não se preocupa muito com isso, não. Eu só acho importante, assim, você saber a história, você ter ciência de que você precisa contar a sua história do começo, meio e fim, que você é a melhor pessoa para contar ela, com ou sem slide, né? Então, eu vou também, por exemplo, mostrar a experiência que eu tive no Rota. No Rota de 2019, eu fui uma das finalistas do laboratório de séries, e os finalistas eles têm que fazer um pitching aberto para a plateia. Então, eu tive que ir lá no MAN, quem é do Rio, não sei quem é do Rio ou não, a gente tem um MAN, né, que é um museu, e lá tem uma sala de cinema, né, sala de screening, que é lá que a gente apresenta o pitching. Então, eu literalmente tive que subir no palco, fazer a minha apresentação para a banca, que eram 4 pessoas, e para a plateia. Então, cara, eu ensaiei muito antes. Eu levei meus slidezinhos, mas assim, eu tremi. Minha mão, quem via, minha mãozinha estava assim. Mas eu falei, isso não me impediu, eu fiquei nervosa, dava boleta na barriga, a voz fica bem estremecida assim, mas a gente fala, cara, a gente não deixa de fazer e tem que encarar. Então, hoje, se eu fizesse um outro pitching aberto, provavelmente eu ficaria nervosa, mas é isso, depois vai passar, e o bom é que as pessoas começaram a me conhecer a partir daí. Muita gente que não me conhecia viu quem sou eu, né? É uma boa forma de se apresentar, de fazer contatos, e muita gente ficou sabendo da minha história, gostou, veio falar comigo da minha história depois. Isso acontece muito, às vezes não é a banca, mas é a galera que está te assistindo e fala, putz, eu tenho um projeto parecido, poxa, eu gostei muito, queria participar com você, e aí que você começa a fazer suas redes de contatos. E agora, por fim, acho que eu queria dar um maior exemplo, assim, da importância do pitching e o timing do pitching, que eu vou dar um exemplo fazendo merchan aqui para a Gabi, do Roteiros e Narrativas,
Ano passado, ela fez a primeira rodada de negócios, né, do Roteiros e Narrativas, e foi online. Provavelmente muita gente aqui participou. Quem não participou, participe esse ano, que vale muito a pena. E eu estava muito na dúvida do que inscrever. Eu inscrevi projetos pessoais, tive algumas rodadas, mas escrevi um projeto que eu tinha com amigos meus, que era um projeto até antigo, de reality. E eu conversei com eles, falei, poxa, a gente tem vários reality juntos, qual que a gente deveria inscrever, se vem sentido? E aí a gente chegou à conclusão de escrever um projeto nosso de reality, e a gente só teve uma rodada, mas por acaso essa produtora estava buscando justamente um reality de gastronomia, e nosso projeto é um reality de gastronomia. E deu certo o time, era um projeto antigo, a gente releu, a gente lembrou as regras, porque estava muito tempo guardado, né, entre aspas. Então, a gente estudou, eles fizeram o pitch que eu não pude participar, mas a gente acertou o time e deu bom que a gente conseguiu fechar um acordo com essa produtora. Hoje, essa produtora que está apresentando os projetos para a gente é o sonho de todo roteirista, ter uma produtora, um agente que apresente os projetos para a gente. Mas é isso, cara, às vezes você tem um projeto antigo, mas que você acha que pode ser o timing certo, você ouviu falar, putz, eu acho que o mercado agora está procurando comédia, eu acho que o mercado agora está procurando reality de game show. Inscreve um projeto seu antigo, que às vezes é a ótima oportunidade, sabe? Isso é muito importante vocês entenderem que às vezes você faz um pitch incrível, sua história é incrível, mas por acaso a produtora não se interessa. E não é porque você não fez uma boa apresentação, não é porque o seu projeto não é legal, mas é porque nesse momento você está apresentando um filme de comédia e o mercado está querendo filme de terror. Então o time não foi certo. E esse time aqui no Brasil é muito difícil saber, tá? A gente às vezes fica nos bastidores, um amigo que tem informação e passa para o outro, mas é muito raro saber essa informação. Então, não se decepcione se às vezes você fizer um excelente pitch, mas a história não ir para frente, sabe? Porque às vezes não é o time mesmo, o mercado não está buscando isso. Mas eu acho que se você seguir esse caminho que eu estou falando, você ter um projeto amarradinho, você saber o começo, meio e fim do seu projeto, provavelmente você vai conseguir o que é o objetivo do pitch, que é você ter uma segunda conversa. Essa segunda conversa normalmente é por e-mail. O que acontece depois é a produtora, o canal, seja o que for, vai te passar o e-mail e vai falar, pô, me manda aí, você tem uma bíblia de venda, você tem um argumento, você já tem o piloto da série. Normalmente eles vão pedir isso. E aí que vem a etapa mais difícil, né? Que é eles lerem e falarem, ok, a gente quer uma segunda conversa, e aí você vai ter novas reuniões. Mas esse é sempre o objetivo do pitch, é você ter uma segunda conversa e lembrar que mesmo que você não venda o seu projeto, você pode estar se vendendo, você pode vender o seu peixe, né? Às vezes essa produtora, ela está com uma sala de roteiro e alguém com a sua experiência é perfeito para essa sala de roteiro. Inclusive, eu tenho amigos que conseguiram isso, eles não venderam os projetos deles, não fecharam com produtoras, mas eles entraram em salas de roteiro e começaram a trabalhar em projetos que já estavam avançados. Então, os pitchings são oportunidades de fazer contatos, de você apresentar o seu projeto, mas principalmente se apresentar para o mercado, tá? Isso é muito importante para os roteiristas. Aproveitem essas oportunidades. Quem está começando agora, a minha dica é ir nos eventos, participem das rodadas de negócio, vai pegando experiência e assista o pitching dos outros, tá? Isso vai te dar muita bagagem. E acho que, resumidamente, eu vou deixar meu contato aqui, @era.roteiristas, é a minha rede social, e o meu e-mail é era.roteiristas@gmail.com. Quem quiser que eu mande esse slide, depois é só me mandar e-mail que eu mando sem problema nenhum para estudo, acho que vai ser bom para vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento. Mas eu acho que, resumidamente, o pitching é isso, né? As experiências que eu tive são essas. E assim, não tenham medo, se joguem mesmo. E quem quiser
Agora eu vou ler as perguntas, vou ler se tiver dúvidas. E, enfim, acho que é isso, gente. Resumidamente, tem alguma pergunta, Gabi, que você tenha lido aí, que eu estava por fora? Tem algumas, mas antes eu quero fazer uns adendos aí, ou complementar o que você estava falando. Uma coisa que eu acabei de pegando experiência dos dois lados, né? Tanto como apresentar o pitching, como ser a pessoa oferecendo o pitch, né? Organizando todo o pitching. Então, é uma coisa que é muito importante que vocês lembrem, gente. Eu sei que tem muita coisa de jogo, mas é uma conversa, tá? Pensem sempre disso. Vocês estão falando com um amigo, falando com um colega, com um conhecido, porque isso ajuda vocês a acalmarem um pouco, né? Tenta tirar um pouco dessa responsabilidade de que eu quero apresentar meu projeto, meu futuro. Eu sei que é muito complicado, principalmente para quem está começando, mas é muito importante a gente pensar nisso. Gente, é uma conversa, tá? É uma conversa que você vai fazer com um amigo, com uma pessoa ali, porque isso tira um pouco do peso e você consegue expressar melhor, tá? Pensa um pouco de oratória também é importante, né? Você estudar um pouco de oratória, ver isso, né? Pensar em resumos de projetos também é legal. No espelho, né? Hã? Tá treinando no espelho, vai você no espelho, vai ensaiar, sabe? Oratório também é bem legal. E o que a Luísa falou, gente, acontece muito de vocês ficarem muito nervosos e terminar a reunião e não pegar o e-mail. Aconteceu muito isso na rodada de negócios roteiros narrativos. Tinha muita gente depois me mandando que, meu Deus do céu, eu saí tão nervoso que esqueci de pegar o e-mail. Eu ainda tenho essa disponibilidade, que eu sempre estou, vocês sabem que eu sempre estou disponível, vocês mandavam, o pessoal mandava para mim, eu pegava o e-mail do produtor e mandava para o pessoal, né? Mas tem produtor, por exemplo, Frapa, o Série Lab, são produções maiores que nem sempre acaba tendo essa disponibilidade, você acaba perdendo uma chance. Por isso eu falo, gente, é sempre uma conversa, fiquem tranquilos, vão com calma. Outra coisa, sempre testem internet, computador, câmera, um pouco antes. Eu não sei como que são os outros pitch, né? Principalmente quando é de internet, assim. O meu, eu sempre abri espaço bem antes para o pessoal ficar testando, olhando se está tudo certinho. Cara, porque dá uma falha na hora, você começa a ficar tão nervoso e aquilo enrola, e você... em 20 minutos não são nada, gente. 10 minutos ali para você falar passa muito rápido, o tempo é muito pouco. Então, treine mesmo. Na rodagem de negócios do roteiros narrativos, eu não cortava o pessoal, ao contrário do que muita gente faz. Eu deixava o pessoal terminar o pitch, falar, eu conversava, sabe? Era muito difícil eu cortar o pessoal. Eu sempre deixava, acaba passando um pouquinho do tempo. A gente mas lembre que isso é a Gabi, tá, gente? A maioria dos outros festivais acabou. E nem é, tipo, porque não, a pessoa não foi com a tua cara. Não, é porque outras pessoas estão vindo e não dá para atrasar o processo. Então, normalmente, quando está chegando lá nos 5 minutinhos finais, eles avisam. 5 minutos, acabou, tchau. Eu não gosto. Tem que respeitar isso mesmo, é como funciona o mercado. Eu vou aproveitar esse gancho que a Gabi falou, do quão nervoso a gente fica na primeira vez. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer pitching, que foi no Série Lab. Foi o primeiro Série Lab. Lá em 2016 ou 2017, acho que foi 2017, e eu ia fazer para uma produtora já conhecida no mercado. Eu fiz toda uma apresentação e tal, para mim, eu fui fazer o pitching, fiz um bom pitching e eu já saí de lá falando, vendi meu projeto, já ligando para minha mãe, Rede Globo, Netflix, estou chegando, é isso aí. E não foi nada disso, gente. Quando você faz o seu primeiro, segundo pitch, pode ser que você venda, que você feche, mas assim, as chances são muito baixas, porque a gente está começando, a gente está aprendendo, e depois que demorou 6 meses para eu ter resposta da produtora e a resposta era negativa, a minha cara foi no chão. Eu falei, gente, quanta ingenuidade. Depois eu fui entendendo que o mercado é assim. A gente faz o pitch, demora mesmo para as produtoras responderem, porque eles recebem muitas coisas, e às vezes foi o que eu falei, naquele exato momento, naquele ano, aquele projeto não combinava, mas passou um ano, eles lembraram do seu projeto, pode ser que daqui a um ano essa produtora mande um e-mail para você, então não fica assim, vendi agora, o e-mail está chegando, pode chegar, mas não para a sua vida por causa disso.
mete bala, vai fazer outros projetos, vai atrás de outros pitches, porque uma hora vai, mas essa hora não chega cedo, então não fica preocupado com isso. Isso é muito importante, a gente acalme os coraçõezinhos, porque tinha muita gente, Gabi, passa uma semana para todo mundo me responder. Eu falei, gente, demora, não é assim, né? Eles vão avaliar a viabilidade do projeto, eles vão pensar em um monte de coisas antes de entrar em contato com vocês. E outra coisa muito importante que eu acho legal falar é não menosprezem produtoras pequenas que escolhem os seus projetos, tá? Eu vi isso acontecer na rodada passada, e além do projeto da Louise, eu tive até agora, que eu sei, mais de uns 10 projetos que passaram na rodada de negócios de roteiros e narrativas. E nem sempre foram produtoras grandes, são produtoras médias, produtoras pequenas, mas que querem investir em projetos, entendeu? Então, às vezes o pessoal só dá valor para uma produtora grande, mas muitas das vezes uma produtora de médio porte e pequeno porte entram lá realmente para pegar projetos, gente. Aconteceu várias assim. Então, eu falo assim, não menosprezem, entendeu? Normalmente, as produtoras grandes já têm a sala deles, né? Já tem os roteiristas da casa, então é mais difícil eles comprarem projetos. Mas as produtoras menores, elas estão buscando parceria. E às vezes é até melhor para você que está começando, porque com a produtora menor você consegue negociar e fazer um contrato em que você vai entrar na sala de roteiro, e que você vai ser um dos roteiristas, mesmo que não seja chefe, você vai estar no projeto. Já numa produtora grande, esse diálogo já é mais difícil, que eles já têm o head deles, eles já têm a galera deles, então normalmente comprou, fechou e tchau. E a gente quer escrever, né? Óbvio que a gente quer vender, mas a gente também quer continuar no nosso projeto. Então, às vezes, com uma produtora menor, você consegue ter esse diálogo. Eu vou pegar o gancho aqui, que eu vi umas perguntinhas aqui. Antolino Rocha perguntou: se a gente travar no meio da apresentação e recomeçar, você acha que isso pesa para a avaliação da produtora? Não, eu acho que não pesa. Já vi gente travar mesmo e esquecer. Eu mesma já comecei e no meu eu falei, gente, errei, desculpa. Voltei, recomecei do zero e deu tudo certo. Lembrar que você é um ser humano, você está fazendo ali uma apresentação. Nós não somos atores e atrizes que estão acostumadas com palco, que fazem as performances deles. Nós somos roteiristas, cara. Exigir que a gente chegue lá fazendo o pitching, puxando o saco de todo mundo e fazendo amizade, é exigir demais. Então, não se preocupa se você errar, se você tiver que voltar e consertar alguma coisa. Assume mesmo, poxa, errei isso aqui, posso voltar? E aí volta, tá tudo bem. Eu acho comum quando você, às vezes, está apresentando, às vezes você confunde com algum outro projeto seu que é parecido, ou às vezes alguém fala no meio da sua apresentação, te corta, você perde o fio da meada. Tá tudo bem, volta, pede desculpas e volta à apresentação. Quando é pitching fechado, você e a produtora, isso é muito de boa. Acho muito difícil uma produtora falar, não, que ridículo esse roteirista aí gaguejando. Não. Num pitching aberto, normalmente as pessoas ficam, putz, coitada, mas, volta, pega o gatilho, é isso. E dá teu show, não tenha medo disso. Gente, e outra coisa, o pessoal que está representando a produtora, pelo menos dos que eu trabalhei o ano passado, são super gente boa, gente. São gente tranquila pra caramba, gente como a gente. Eles vão dar esse conforto para vocês, eles vão falar assim, não, pode fazer, conversa, sabe? E é bem tranquilo, gente. Por isso que eu falo, a gente pensa sempre muito tranquilo. E normalmente, alguns de vocês participando de festivais, você acaba ficando amigo. Tem algumas pessoas que eu já conheço, então, e eu vou fazer um novo pitching de outro projeto, eu já não preciso me apresentar, eu já vou direto para o pitch, eu já converso, quanto tempo, não sei o quê. Então, você vai pegando essa experiência, sabe? Isso é muito bom. Mas eu vou pegar o gancho e fazer assim. Arthur Azevedo Santos perguntou, minha curiosidade é sobre as oportunidades de pitch. Tipo, de que outras formas, além de festivais, a gente consegue essa chance de apresentar nosso projeto? Sendo muito sincera, mercado audiovisual brasileiro, é muito difícil conseguir um pitching sem você estar inserido nos festivais de roteiro. Talvez você consiga mandar, tem produtoras e canais que têm um espaço para você mandar um projeto, e aí você manda, eles vão ler, e se interessarem, chamam você para uma conversa que vai ser um pitch.
Isso pode acontecer, já aconteceu com alguns amigos meus, mas é mais raro, porque essas produtoras, elas recebem muita coisa. E quando eu falo muita coisa, é coisa de 100 projetos, tá? Então, às vezes, eles não têm tempo mesmo para ler. Então, para você que está começando, o ideal é participar dos eventos, dos festivais, aproveitar os concursos, se tiver a oportunidade de fazer um pitch aberto, aproveitar uma rodada tipo do Roteiros e Narrativas, se inscrever, mesmo que seja online. Essa é a melhor forma do roteirista conseguir apresentar o seu projeto e se apresentar ao mercado hoje em dia. Fora isso, são raríssimas as exceções. Então, eu aconselho vocês não fugirem disso. E aí eu vou aproveitar e responder o Lucas Paz. O que esperar, preparar para as próximas reuniões pós-pitch? Então, vamos lá. Você teve o seu primeiro pitch, a produtora gostou e pediu para você mandar a tua bíblia de venda ou o seu argumento até o roteiro. Eles leram e curtiram. Você vai ter uma segunda conversa, provavelmente vai ser, você apresentou para o assistente lá de desenvolvimento, agora vai ser a hora de você apresentar para a produtora maior, para o CEO, quem é o dono da produtora, quem decide ali, eu vou comprar, eu vou investir nesse projeto. Então, você vai fazer um novo pitch, tá? São raras as produtoras em que os donos que vão estar ali assistindo o pitch, normalmente são os assistentes, mas às vezes é o próprio dono, e aí já fecha o negócio. Mas provavelmente você vai fazer um segundo pitch, você vai apresentar de novo o seu projeto para o dono ou para a dona da produtora, e aí eles vão ter um tempo para eles analisarem se vai fechar com você mesmo, se tem outro projeto mais interessante, e aí vai ter uma terceira conversa. Olha, gostamos, e comigo já aconteceu assim, gostamos do seu projeto, esse é o nosso modelo de contrato. É o famoso NDA, né? Que é aquele contrato que eles têm o direito do seu projeto por 1 a 2 anos e você não pode mais apresentar para lugar nenhum. Você não pode apresentar para mais lugar nenhum e eles, se vender, pagam algo para você, senão o projeto volta para você. Infelizmente, o roteirista sofre muito com isso, né? Porque, às vezes, o projeto, depois de 2 anos, volta para você e você não ganhou nada. Mas é isso, gente, o mercado é assim. Mas, normalmente, quando tem a conversa final, é um e-mail mesmo que eles falam, olha, a gente gostou, está interessado em representar o projeto de vocês. Esse é o nosso contrato. Você se interessa? Essa é a sua hora de ler o contrato, tirar todas as dúvidas, tá, gente? Eu já vi uns contratos meio abusivos, então se você tiver algum parente, amigo, amiga que seja advogada e possa te ajudar, pede para essa pessoa ler, para entender melhor o que você está assinando, porque tem uns que não são legais. A maioria segue o MDA normal do mercado, então é beleza, é isso que acontece, mas tem uns que botam umas surpresinhas assim, que se você não tiver atento, você pode se prejudicar depois. Eu já vi colegas meus se prejudicando. Então, assim, se você puder chamar alguém para ler com você, mesmo que não seja alguém da área de direito, uma amiga roteirista, um amigo que já assinou o contrato, mostre para essa pessoa, fala, pô, olha esse contrato aqui, você acha que tá legal? Você acha que eu devo fechar? Tira essas dúvidas antes. E é isso, se você se interessar, vai fechar com a produtora e aí é a hora da produtora tentar vender o seu projeto por você, né? É a hora deles irem atrás de editais, para patrocínios, canais, e é isso, assim. Teria algumas dicas para curta-metragem. Curta-metragem, normalmente, é festival e eu acho difícil São poucos os festivais que tem para você apresentar um roteiro de curta. Normalmente é o curta produzido, né? E como você vender esse projeto. Então, teve a palestra da Paula Wes, né? Ela falou tudo sobre curtas, está lá no canal do Roteiros Narrativos. Ela entende muito mais desse formato, acho que é muito legal para você tirar essas dúvidas. E é isso, mas assim, normalmente o curta tem no Rota para você inscrever em concursos, mas eu nunca vi pitching de curta. Tem, no Roteiros Narrativos teve seleção de curtas. Teve seleção de curtas. Teve projetos que fizeram pitching de curtas. Então é isso. Acho que você vai seguir a mesma linha. Você vai se apresentar, vai falar o projeto, vai falar o que você pretende com esse curta, se é algum canal específico, tem alguns canais como o Canal Brasil, que exibem curtas, né? Tem streaming que exibe só curta.
Tem festivais específicos que dão prêmios bem legais, então, na hora de falar de canais, acho que é importante você botar ali espaços de mercado, onde você vê o seu projeto. Acho que esse é um ponto importante. E, enfim, eu acho que o quanto um teaser ajuda a vender o projeto. Eu vou falar aqui experiências que eu já vi. Foi o que eu falei, a experiência da animação, que eu vi o teaser do projeto, a animação era muito maneira, o teaser já era bem produzido, então ali foi essencial. Inclusive, esse mesmo rapaz que fez esse pitching de animação, no ano seguinte ele fez um pitching de um documentário, era um documentário sobre pílulas, remédio para câncer. Então, era um documentário de um assunto bem específico, e ele tinha um teaser, um monstro, que ficou muito maneiro. Ele é um cara que manja de fazer uma edição maneira, ele tem uma equipe por trás, sabe? Tem uma galera que ajuda ele a fazer esse teaser. Então, nesse caso, eu acho muito bom. Mas eu já vi gente fazendo teaser e que, sei lá, botava umas imagens aleatórias, uma música de fundo, uma coisa assim, tentou criar uma ideia, mas que no final eu acho que acabou atrapalhando. Então, o teaser, eu aconselho só se você tiver alguém que manja muito de edição, que manja de animação, se for um projeto de animação, para fazer algo legal, porque às vezes o teaser pode dar um tiro no pé. E aí eu vou até aproveitar isso e lembrar de uma coisa muito importante, que é sobre os slides. Quando você faz slides, tem gente que faz slides e fala de personagens, em animação, você vai mostrar o teu bonequinho, né? O projeto, o design dos bonequinhos, que normalmente já tem alguém atrelado fazendo design. Isso é muito show. Agora, quando você está apresentando um projeto de ficção, né? Você vai e bota lá fotos de artistas ou pessoas aleatórias do Google. Cuidado com isso, tá? Porque o player já vai achar que aquele artista já está no seu projeto, e aí você vai falar, não está no meu projeto, é só um sonho meu. Então, cuidado na hora de botar fotos, assim, de referências, para vocês não se perderem. Eu, normalmente, não boto foto de personagens, boto só nomes, e assim, mas já vi amigos meus botando foto de personagens de séries que já existem. Então, aí ajudou para entender o tom, mas eu já vi gente botando foto de pessoas aleatórias do Google, e aí no meio da banca a pessoa perguntar, e quem são essas pessoas? Ele falou, não, peguei no Google. E não acrescentou no projeto. Falou, por que você está usando fotos de pessoas aleatórias? Isso perdeu um pouco a apresentação. Então, cuidado com as imagens que vocês vão usar, cuidado com o teaser, como você vai montar o teaser, para isso não ser um tiro no pé. Eu acho assim, o ideal mesmo é você vender na fala. Por mais que você use slide, você leve um teaser, você faça uma apresentação, você tem que vender na fala. Você tem que saber falar a sua história bem. É isso que o roteirista tem que mostrar. E se não for o roteirista, se for você já tem uma amiga parceira que é diretora e ela fala melhor que você, manda a diretora falar. Se já tem uma produtora atrelada, mesmo que seja um amigo que está começando também, fala melhor do que você, roteirista, bota essa pessoa para fazer o teaser, para fazer o pitching, não tem problema. Mas que seja a melhor pessoa para vender ali na fala, porque é isso, cara, pitching é você saber vender no diálogo. O teaser, o slide é para ajudar acrescentar, mas não é como você vai vender, entendeu? Acho que é isso. Assim. Eu não sei se tem mais perguntas. É interessante apresentar o orçamento de algum filme parecido, como, por exemplo, um filme que seja uma referência? Fábio Machado. Fábio, essa apresentação que eu fiz aqui de pitching foi muito focada em pitching de roteirista. A gente tem pitching de produtoras. Quando a produtora for fazer um pitching, seja para uma coprodução ou para um player, o orçamento é importantíssimo. Ela mostrar que já sabe quanto vai ser, o que ela precisa, se já tem algum edital que já ganhou, um PROC da vida, alguma coisa. Isso é essencial. Para o roteirista, eu não vejo necessidade, nem faz sentido o roteirista pensar no orçamento, que isso não é nessa parte, sabe? Essa é a parte da produtora, eles que têm que ver o orçamento, esse é o trabalho deles, e seria até muito pesado para o roteirista ter que fazer orçamento. Então, se você estiver fazendo um pitch como produtora e estiver fazendo para um canal, eu acho muito importante você falar orçamento. Mas
voltando, o pitching que eu falei aqui foi para roteirista. Então, para roteirista, eu não vejo necessidade, nunca vi nenhum roteirista falando de orçamento. Até porque acho que a gente não manja muito dessa área, então eu não aconselho a gente entrar nesse caminho. Quais precauções de direito autoral tomar antes de ir nas sessões de pitching ou nas reuniões pós-pitching? Cara, você vai mandar seu projeto para qualquer pessoa, vai fazer um pitching, tem que registrar antes, ou na Biblioteca Nacional. Hoje em dia você consegue ir tanto presencial quanto online, tá? A biblioteca hoje em dia tem eles fizeram no site uma forma de você inscrever, de registrar seu projeto. Demora, tá, para chegar. Eu inscrevi em outubro, estou esperando a resposta até hoje, mas o presencial é a mesma coisa, só que o presencial eles te dão um protocolo. Então, o que eu faço normalmente é registrar em sites tipo registrodeobras.com. Eu gosto muito, vejo muitos amigos roteiristas usando, e já é uma garantia, sabe? Já registrei, a partir daí eu relaxo. Porque, realmente, esse negócio de direitos autorais, de preocupação é importante. Então, nunca vi um projeto sair apresentando por aí para pessoas que você não conhece sem registrar antes. A não ser que seja um grande amigo, uma grande parceira que está trocando com você, beleza. Mas antes disso, se for uma produtora que você não conhece, vai apresentar um pitch, registre em sites ou na Biblioteca Nacional. Custa normalmente R$30, R$20. Na biblioteca é 20, no registro de obra é 30. Vale a pena você gastar esse dinheiro para você não ter dor de cabeça no futuro. Algumas dicas ou sugestões para pitch de curta? Então, acho que eu já falei isso, de curta, mas normalmente assista a palestra da Paula, acho que ela entende muito mais desse formato que eu. O meu e-mail para pedir o slide, vou escrever aqui já para vocês. Quem quiser o slide eu mando, não tem problema nenhum. Vamos lá, na hora de fazer o teaser do pitching, seria melhor usar personagens de séries ou filmes já conhecidos, ou se eu poderia usar ilustrações originais sobre como imagino os personagens? Então, novamente, se você for usar personagens de série ou filmes e aproveitar para ser referência para os seus personagens, acho ótimo. Já vi amigos meus fazendo isso, um amigo meu que até fechou o projeto dele, então ele soube usar bem. Ilustrações, eu diria que ilustrações o ideal seria para animação. Não sei se num projeto de ficção, que vai ser live action, uma ilustração entra aqui. Mas pode ser que entre. Nunca vi alguém de live action fazendo isso. O que eu não aconselho é pegar foto de pessoas aleatórias. Ou, por exemplo, o que eu já vi acontecer também, que aí vale para o monstro, né, para o teaser. Eu já vi apresentação de projeto em que a produtora já tinha o piloto da série. Isso é uma história até interessante. E o piloto da série foi filmado com artistas que eram amigos, artistas até então desconhecidos, e que eles fizeram a apresentação, mas quando venderam o projeto, o piloto caiu, sabe? Essa série caiu, e os artistas que estavam atrelados não entraram. Alguns não entraram, outros entraram. Então, é um exemplo até... Acho que é um exemplo só que eu conheço. Mas, então, até nisso, às vezes a gente gasta um puta dinheiro fazendo, acho que uma única exceção é o 3%, em que eles fizeram um curta antes, né? Lançaram no YouTube. 7 anos depois, tá? Eu estou falando de 7 anos depois, eles conseguiram vender para uma Netflix. Mas isso foi um caso à parte. Já vi muita gente fazendo piloto, fazendo teaser, gastando muito dinheiro e depois gastando dinheiro. Então, às vezes, é bom você pensar bem até onde você vai gastar para você também não se prejudicar financeiramente, né? Eu sei que a gente tem uma paixão, a gente quer vender, mas pega essas dicas assim, tenta assistir pitch de outras pessoas, usa normalmente, acho que fotos de personagens de filmes e séries que existem, que são boas referências, acho legal, mas fotos de pessoas desconhecidas ou pessoas que estão no projeto, mas que ainda não são conhecidas, eu acho que isso prejudica um pouco, porque provavelmente quando uma produtora pegar, normalmente eles vão escolher o elenco, né? Você pode, a não ser que para você seja muito importante que seja esse elenco. Então, aí você tem que fechar esse negócio com a produtora. Olha, esse é o meu elenco, eu não abro mão disso. Mas, normalmente, a produtora que vai atrás disso. Então, cuidado com isso. Se eu já tenho o roteiro completo inscrito na Biblioteca Nacional, preciso registrar o pitching, o argumento dele também? O pitching não é necessidade de você registrar.
Eu nunca vi ninguém registrando pitching, tipo, esse slide que eu fiz foi só para me guiar, ele está aí para estudo, então não se preocupa com isso. O argumento, eu acho muito importante, mas normalmente eu não escrevo o argumento, eu registro a Bíblia de venda, né? A Bíblia de venda, eu boto o argumento, eu boto a logline, eu boto a sinopse, eu boto o argumento. E aí eu já registro aí 3 coisas em 1 na Bíblia de venda. E se eu tiver o roteiro, eu registro também. Mas eu acho que roteiro e argumento, Bíblia, são coisas diferentes. Então, eu aconselho registrar os 2. Tem gente que registra só um e está de boa com isso. Mas eu gosto de me prevenir. Mas isso é uma coisa muito pessoal. E acho que essas foram as perguntas assim que eu li aqui. Tem uma que passou, da Patricinha perguntou, depois da reunião criei algo novo. Manda um oi para a produtora que eu tive reunião. Cara, essa é uma ótima pergunta. Eu acho assim, não manda oi na semana seguinte. Não faça isso. A produtora não leu o seu projeto ainda. Passou 1 semana, 2 semanas. Pode ter certeza que a produtora não leu o seu projeto. Porque eles têm muita coisa para fazer. Estão participando de outras rodadas de negócio. Então, acalma teu coração, roteirista. Toma aquele remedinho para ansiedade, aquele suquinho de maracujá, que não vai ser rápido assim. Agora, uma coisa que eu faço, alguns amigos fazem também. Passou 2 meses, 3 meses. Eu vejo o potencial com essa produtora, eu mando um oi. Eu mando um e-mail falando: oi, e aí, por acaso você teve tempo de ler o projeto? O que você achou? Quer ter uma segunda conversa? E aí espero, tá? Mas se foi um pitching que eu fiz, não senti essa abertura da produtora, eu mandei o primeiro e-mail, não tive mais resposta, eu não sou essa pessoa que fica mandando, não. Eu não acho legal. Mas eu tenho amigos que são mais cara de pau e saem mandando 1000 e-mails. Às vezes dá certo, às vezes dá muito errado. Eu tenho certeza que eu tenho um amigo meu que tem foto dele na produtora falando proibido a entrada, porque ele perturba as pessoas. Mas tem outros amigos que sabem o timing de mandar. Então, eu aconselho mandar uns 2, 3 meses depois, se não tiver resposta, um segundo e-mail. Não responder o segundo e-mail, não insiste mais, porque provavelmente não rolou, eles estão atrolados com outras coisas. Não fiquem chateados, muito importante isso, não fica chateado se a produtora não te responder nunca mais. O que eu mais levei na vida foi gelo de produtora, tá? Tem produtora que eu estou desde 2016 esperando resposta. O que eu faço é anotar na minha listinha de vingança, tá? Quando eu for ganhar o Oscar, eu vou ler nomes e vou agradecer e falar: bom, aqui, ó, você perdeu. É isso que eu pretendo fazer um dia. Mas eu deixo passar, eu não fico atrás, não, até porque, cara, o mercado é assim, as pessoas dão gelo. É igual quando a gente faz entrevista de vaga, né? Que a gente pede esse feedback, mas a maioria dos lugares não dá feedback. Cara, é aceitar. Infelizmente, o mercado é assim e relaxa. Não tem a ver com você, não tem a ver com a sua escrita, nem com a tua apresentação. Eles são assim, o mercado é assim e acostuma. Você vai acostumando com o tempo. Eu estou desde 2016 nisso, hoje em dia, nem eu lembro das produtoras que eu mandei e-mail. Olha, eu já cheguei nesse nível, tanto e-mail que a gente manda, nem eu lembro, graças a Deus. Mas no começo, foi o que eu falei. Eu fiquei esperando, eu falei: mãe, vendi, Netflix está batendo na minha porta aqui, e eu estou esperando a Netflix até hoje. Não chegou, um dia a Netflix vem, mas não vai chegar tão cedo. Então, sai do time. Em 2, 3 meses você pode mandar, não teve resposta, não manda mais que isso não, tá? Deixa para uma próxima, parte para outra produtora, porque provavelmente não rolou, e tudo bem, porque você vai levar muitos nós nessa carreira, se acostumem com isso, infelizmente. Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Tem, o Thales acabou de fazer uma. Eu já participei em 2 rodadas de negócios, mas os projetos não foram para frente. Você acha válido mandar outros projetos para as produtoras conforme eu for desenvolvendo? Os projetos não solicitados. Muito, muito boa pergunta. Tem muita produtora que te dá abertura para isso. Eu já recebi não de algumas produtoras que depois falam: pô, mas se você tiver algum outro projeto, algo novo e quiser mandar, pode mandar e-mail. Então, por exemplo, essa produtora não foi para frente, mas você está com um projeto que desenvolveu recentemente, acha que está com potencial de vender, eu não vejo problema nenhum em mandar um e-mail e falar: poxa, eu estou com esse projeto aqui,
A logline é essa. Você teria interesse em que eu mande mais? Você teria interesse em ter uma conversa? Eu não vejo problema nenhum, acho até ótimo. Você tem que saber vender também. Então, acho que isso é um papel importante do roteirista. Ficar ali tentando vender o seu peixe. Enquanto a gente não tem um agente, né? A gente que tem que ficar correndo atrás. Então, eu acho super válido. Só também não fica assim, tipo, criei um agora, vou mandar. Aí não quis. Mês que vem criei outro, vou mandar. Não, espera você criar um bolinho. Normalmente que eu faço isso e vários amigos fazem isso. A gente cria alguns projetos, a gente faz o one sheet do projeto. O one sheet é literalmente uma página, tá? O one é uma página, você botar lá logline, uma sinopse reduzida, o nome, o formato do projeto, e falar assim para a produtora: olha aqui, eu estou com alguns projetos, você tem interesse em ler o one sheet? Eu tenho. Aí, nesse one sheet, você manda uns 3, 4 projetos ao mesmo tempo. Ele vai ler a logline e tal. Se algum desses projetos interessar, eles vão falar: pô, gostei desse daqui. Manda a Bíblia, manda o roteiro que eu estou interessado em ler. Mas não fica mandando de um por um, não, porque acho que acaba você perdendo oportunidade com a produtora. Espera ter mais alguns projetos, e quando você tiver, manda esse one sheet. Nunca manda já a Bíblia, o argumento, porque, cara, eles não vão ler assim. Então, saiba vender o seu peixe, mas assim, acho ótimo você falar: estou com um novo projeto, acho que é a cara da produtora, posso enviar? Eles dando ok, manda bala, cara. Mas isso que a Luísa falou um pouquinho, tem esse cuidado, tá? De a produtora te dar essa abertura e não de mandar 1 milhão de coisas, porque aí o cara já vai falar: putz, estou sem noção, entendeu? É isso, gente. Espera. Se a produtora falar: se você tiver um projeto, me manda, beleza. Aí você manda o one sheet, resuminho, aí conforme a produtora for se interessando e pedindo, você vai mandando. Tem gente que já manda roteiro, argumentos, te manda 1 milhão de coisas e vai rolar, entendeu? Tem esse cuidado também, porque é uma porta que está aberta, mas se você não souber usar com parcimônia, ter um certo cuidado, essa porta pode ser fechada, entendeu? Então, tomem cuidado. Desenvolvam bem o projeto antes, tenha certeza que ele está bonitinho, redondinho. Não escreve uma sinopse assim: acordei no meio da noite para escrever essa sinopse, amanhã eu vou enviar. Não, entendeu? Faz direitinho, porque senão vocês acabam queimando uma oportunidade, né, que vocês estão tendo ali, então tomem certo cuidado. Porque eu já vi que empolga, você manda 10 projetos, tudo meio sem pé, sem cabeça, e aí ele acaba queimando no meio e acaba ficando meio chato, tá? Eu lembrei de um conhecido que ele criou uma logline sinopse só para escrever na rodada de negócio. Ele passou, teve rodada, ele inventou a história na semana, no dia. Assim, é um caso, uma exceção, cara. Se você é essa pessoa que é super criativa, e um dia você cria um filme da tua vida, manda bala. Mas eu, normalmente, fico muito tempo no mesmo projeto, escrevendo, desenvolvendo. Quando eu sentir que está preparado para o mercado, aí eu mando bala. Eu te pergunto aqui: você acha que todo roteirista precisa necessariamente saber fazer pitch, ou pelo menos ser apresentável? Eu acho que sim. Eu sei que essa não é a resposta que você queria. Eu sei que você queria: posso ficar no meu quarto escrevendo para o resto da vida trancado? Eu também adoraria ficar quietinho, mas, infelizmente, o mercado, tanto o nacional quanto o internacional, lá fora também é assim. No começo a gente vai ter que fazer pitch, não tem como fugir, tá? Então, tem que ter esse lado de saber socializar. Foi o que eu falei: você não precisa ser aquela pessoa mega extrovertida. Por exemplo, eu lembro que eu fiz um pitch uma vez, e era um projeto de comédia. Na minha cabeça, eu tinha que fazer todo mundo rir. E quando eu fiz o pitch, ninguém riu. Eu falei: pronto, é uma porcaria. Depois eu falei: cara, eu não sou comediante, eu escrevo, a minha escrita tem que estar engraçada. Óbvio que seria lindo se eu chegasse contando piada, estilo Tata Werneck, mas eu não sou assim. Eu faço uma coisa mais séria, eu vou no meu limite como pessoa, como profissional. Mas, assim, pelo menos você tem que saber vender o seu peixe de alguma forma. Então, não tem como fugir do pitching. É importante se esforçar para fazer essa socialização, e acho que todo roteirista vai passar por isso, sim. Seja o roteirista iniciante, o cara que já fez um longa, nós vamos passar por isso. Então, comece a se preparar desde já. Quanto antes você arrancar o band-aid, melhor. Essa é a minha dica. Uhum.
Como funciona a venda de um projeto baseado numa obra literária que é preciso adquirir os direitos autorais? Cara, a primeira coisa que vão te perguntar quando você for vender um projeto baseado numa obra literária é se você tem os direitos. E acho muito difícil conseguir vender o projeto se você não tem o direito antes. Então, se é alguém famoso e tal, e você tem um contato, já vai atrás dessa pessoa e consiga um documento falando, essa pessoa autorizou, eu tenho aqui o direito para usar e tal. Ou, sei lá, se é um conto de um amigo, uma amiga ou seu próprio conto, já mostra aqui que você tem os direitos para fazer esse projeto. Agora, se você fizer um pitch de uma história conhecida e você não tem direitos autorais, eu acho muito difícil uma produtora querer fechar com você, não porque o seu projeto não tem potencial, mas porque vai dar muita dor de cabeça para ela ir atrás desse direito autoral, às vezes tem que pagar, então é um custo que a produtora não vai querer. Então a minha dica é essa: se você vai fazer algo que já existe, já corre atrás do direito você antes, porque eles vão te perguntar isso, e é bom você já ter resposta. Não, eu tenho direito sim, é isso. Ai, gente, coraçãozinho pro Pedro. Já li. Leia para você também. Então, e isso também vale não só para rodar de negócio, para pitch, gente, isso para concurso de roteiro, você tem que tomar muito cuidado com essa questão de obra adaptada, tá, gente? Sempre tenham realmente autorização do quem escreve, de quem escreveu a obra, para não dar BO, porque, gente do céu, isso dá um BO que vocês não têm ideia. Não tem ideia. Até que, pensando em tudo isso, a Lu também está sabendo, a gente está montando uma formação de roteiristas, assim, se tudo der certo, em nome de Jesus, amém, vai dar, para a gente fazer mais para o meio do ano, e uma das matérias é isso, gente, direitos autorais, contrato, gente, vocês têm que saber esse tipo de coisa, gente, é muito importante vocês saberem isso, para vocês não se perderem, não dar problema, porque, e até, né, para vocês assinar contrato, que nem a Lu está falando, porque eu estava conversando com alguns advogados, eles estavam falando isso, gente, tem muita gente que entra numa enrascada e depois não tem como sair, você perde direito sobre o seu projeto, você perde muita coisa, assim, que era a chance da tua vida e você perdeu porque você assinou um contrato errado. Então, por favor, gente, prestem muita atenção nisso, tá? Não bobeiem nisso, é muito importante, tá, gente? Com direitos autorais, é uma coisa muito importante, vocês têm que aprender isso, gente. É chato, é um pé no saco, porque lei... A gente não gosta disso, nós roteiristas, né? Não somos pessoas de lei, de matemática, nada dessas coisas. Mas a gente precisa saber, tá? A gente põe isso na cabecinha de vocês, é muito importante. Exatamente. Obrigada, querido Pedro, pela declaração aqui no chat. Fico muito feliz, tá, Pedro, pelo seu comentário. Fico muito feliz que a gente possa estar ajudando. Eu acho que eu e a Gabi, a gente montou esse festival justamente, um festival gratuito para a gente compartilhar histórias, compartilhar experiências, porque audiovisual é isso, tá? Não tem como fazer um filme, uma série sem o coletivo. Então, eu te ajudo hoje, em breve vocês ajudam a gente, é uma troca sempre. Acho muito importante isso. Então, eu estou muito feliz que vocês tenham gostado, espero de verdade ter ajudado vocês. Se alguém tem uma pergunta final, essa é a hora, estamos chegando já no final, certo? Mais uma coisa para quem perdeu, eu coloquei aqui no chat. Gente, no canal do YouTube, do Roteiros e Narrativas, no ano passado, antes da rodada de negócio, a gente fez pitching aberto com 3 produtoras, tá? Então, tá gravado lá, então tem esses 3 pitches, os representantes das produtoras deram lá os seus pareceres do projeto na hora, falaram, explicaram, deram as dicas. Então, vai no canal do YouTube do Roteiros Narrativas, procura lá, tá lá pitching, não lembro exatamente o que mais lá, mas assistam, se vocês quiserem, vocês se prepararem para esses pitches, e os pitches que a gente vai ter no concurso de argumento aqui no festival também vão ser gravados e também vão ser disponibilizados, vão ser pitching aberto, tá? E vai ter pitching com produtora e pitching com pessoas do mercado. Então, vocês vão poder ver isso também, isso vai ser uma continuidade do festival, só que vai acontecer lá em maio, junho, para dar tempo da gente ler os 380 argumentos que foram enviados, né, fazer toda essa questão aí para a gente marcar tudo direitinho, mas isso ainda vai continuar lá para o maio, então fiquem ligados que aí vai ter esse pitching aberto que a gente vai mostrar para vocês depois. Gente, fiquem ligados mesmo, quem tiver a oportunidade de assistir o pitching aberto do Roteiros Narrativas, vai ser uma puta oportunidade. Para quem passar, que provavelmente quem
Algum de vocês aí tem muita chance de passar, quem se inscreveu, vai preparado que vai ser uma boa porta de entrada para vocês. Vou responder a pergunta do Fernando. Você tem alguma sugestão para projetos que queiramos dirigir? Olha, eu vou ser muito sincera. Se ser roteirista é difícil, a carreira de direção é mais difícil ainda. Eu fiz uma entrevista recentemente com a diretora e roteirista do filme que vai estrear agora, Medusa, a Anitta Rocha, e ela falou na entrevista, ela foi sincera, ela já tem 2 longas, tá? E ela tem dificuldade de se inserir no mercado como diretora. Isso que ela já tem 2 longas, o Mate-me, por favor, que é um longa maravilhoso, e o Medusa, que está aí rodando. E ela tem dificuldade de entrar como diretora em projetos de série. Ela tem mais facilidade como roteirista. Então, a carreira de direção é muito difícil. A minha dica se você está começando, não se apega muito a isso. Tipo, eu sei que é seu projeto, é o teu bebê, mas, assim, se existir uma oportunidade de vender esse projeto, e a produtora falou, você tenta se vender como diretor, mas não rolou, não perde a oportunidade por isso. Vai pegando experiência como roteirista, vai fazendo seus curtas, vai fazendo sketch nas redes sociais, treinando direção para ter um portfólio. Uma hora essa oportunidade vai vir, mas ela demora. A minha dica é que você busque trabalhos como assistente de direção. Você vai fazendo etapas, né? Você primeiro começa na assistência, aprende bastante o mercado com alguém que já está na experiência, para depois você tentar assumir esse papel como diretor. Eu tenho amigos que são roteiristas e que eles também têm os xodós deles e, tipo, só eu dirijo, ninguém vai dirigir esse projeto, e o projeto está engavetado até hoje. Porque, por mais que ele seja um excelente artista, os curtas que ele fez são maravilhosos, eu gosto muito, mas para o mercado, isso ainda não é peso suficiente para falar, ok, você vai ser o diretor, entendeu? Você precisa de uma bagagem maior. Infelizmente, o mercado é assim. Então, a minha dica vai investindo na carreira de assistência, vai investindo na carreira de roteirista, e quanto mais bagagem você tiver, mais fácil vai ser para você vender como roteirista e diretor. Mas, no começo, eu acho mais difícil você conseguir esses 2 campos. Tá? Eu acho que é essa questão do curta, né, para você ganhar um pouco de experiência como diretor. E uma opção é você conseguir o edital, né? Você ganhar a grana do seu projeto e ter, né, uma produtora que seja pequena, né? E você te dá esse direito de dirigir o projeto. Mas realmente o que a Luísa falou, você pode perder uma chance de vender o teu projeto se você falar, não, eu só vendo se for diretor. Então a produtora vai falar, tchau, abraço, fica para a próxima. Porque são questões muito complicadas, né, gente? A gente tem que entender que um projeto são milhões de reais ali envolvidos, e a produtora, infelizmente, ela vai dar esse dinheiro para que ela confie para dirigir, né? Então, a gente tem que pensar nessas questões, a gente tem que se pôr um pouquinho do lado da produtora. A gente é novo, não tem muita habilidade ainda, né, quem está começando, então a produtora vai ser muito difícil de arriscar. Por isso que é tão difícil o roteirista novo entrar no mercado, né? Porque a gente pensa que é só você pegar e assinar o contrato dele. Gente, não é. O seu projeto, depois que entra numa produtora, ainda vai sofrer grandes alterações. A produtora vai depender. Às vezes a produtora fala, não, tá bom. Mas ela manda para o canal do stream e fala, não, eu quero que mude isso, isso e isso. E a produtora precisa ver no roteirista essa confiança, essa responsabilidade que ele vai conseguir andar junto nesse projeto. Por isso é tão difícil, entendeu? E aquela história, quanto maior a produtora, maior a exigência, maior a pressão. Então, por isso que a gente fala, fiquem de olho em produtoras menores, eu acho que daí é tudo mais acordado, mais legal, entendeu? E eles conseguem esses canais grandes, só que eles são mais gente como a gente, é mais fácil de lidar. Então, são dicas, assim, que, apesar de eu não estar tão inserida no mercado, mas a gente conversa com muita gente. Eu que estou, assim, converso com muita gente de produção, com muita gente produtora. Então, a gente tem muito disso, a gente vai tendo essas percepções de mercado, que eu acho que eu gosto sempre de compartilhar com vocês. Eu gosto de ser aquela pessoa bem realista do mercado, não sou aquela pessoa, a Luísa também, a gente não vai ficar fantasiando para vocês, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito fácil, é um sonho, vai lá que você consegue. Não é, gente, é uma coisa complicada o mercado audiovisual. A gente vem com missões tentando mudar isso,
mas é bem importante que vocês também tentem entender que, né, é realmente uma coisa muito cara, uma coisa muito complicada, mas não desistam, existem oportunidades, a gente está criando essas oportunidades, tentando trazer isso cada dia mais para vocês, não desistam, continuem investindo em vocês, em capacitação, ouçam sempre, gente, sempre procurem aprender cada dia mais, tá? A gente, cara, eu estou estudando há 2 anos, a Luísa já estudou muito mais que eu, mas, cara, tem muita coisa para você aprender, tem muito insight, muita coisinha pequena, assim, que muda muito o seu projeto, e isso vai de muito estudo, então é muito importante vocês continuarem trabalhando no projeto de vocês. A gente vê, né, Luísa, a gente tem projeto que está lá no começo, a gente olha assim, meu, que porcaria que eu fiz, né? E a gente vai vendo depois que tem como melhorar aquilo, entendeu? Então, sempre façam esse exercício, procure sempre colocar, gente, eu preciso ver o que eu posso melhorar sempre na construção de personagem, na construção da trama da sua história, pontos de virada. Estude, gente. Quanto mais vocês se especializarem, quanto mais vocês conseguirem colocar uma história bonitinha, formatação. Tem gente que ainda escreve em Word, gente, por exemplo, projetos de roteiro. Não façam isso. Tem programas gratuitos, o Writer Do It é gratuito, né? Tem alguns outros, até tem um post no roteiro. Celtics também tem a versão gratuita, que é muito bom. Então. Sabe, isso tudo vocês têm que pensar que é um conjunto que faz parte da sua apresentação como profissional. Vocês são profissionais, entendeu? Então, quanto mais vocês se apresentarem de uma forma bonitinha, bem organizada, sabe? E isso vai mudar a forma com que a produtora, com aquela outra pessoa olha para vocês. Então, isso é tudo muito importante. A gente está aqui hoje, a gente está vendo esse monte de carinha aqui, agora está com 42 pessoas, mas chegamos quase 70 pessoas, a gente nunca sabe quem está aqui olhando, entendeu? Então, no modo de você falar, de se apresentar, é sempre importante. Eu fiz muitas parcerias, assim, nessas reuniões, conheci muita gente legal. Por exemplo, a gente está fechando com a Mari Brasil, nem contei isso com a Luísa, mas eu acho que vai dar uma reunião do Mari Brasil de último momento, Luísa. Conversei com coisa. Então, a gente traz muita gente que tem muito conhecimento de mercado, gente. Olhem sempre isso. Quem está falando tem conhecimento de mercado, não estão te vendendo um sonho falso, porque isso é importante. A Bia Crespo, que vai dar a palestra na sexta, cara, ela tem muita experiência de mercado. Ela sabe o que está falando. Ouçam e apliquem, tá, gente? Eu falo isso porque eu vejo muita gente afobada, às vezes, assim, mal começou, já quer... Entendeu? Todo roteirista passa por isso, né? Passa, eu passei por isso. Eu escrevi a primeira série da meu marido, a gente tira sarro. Disse, nossa, achei que estava arrasando. Nossa, puta que já escrevi a série. Nossa, daí depois que eu fui aprendendo, olhando, sabe, com esse olhar bem sensível, assim mesmo, ouvindo o que as pessoas estavam falando, tentando entender por gente que merda que eu fiz, eu achei que estava arrasando. Entendeu? Mas é importante muito isso, vocês se centrarem, prestarem atenção disso e, cara, ir aprendendo, estudando. Não deixem de estudar, não deixem de se atualizar. Assistam conteúdo nacional, gente, por favor. Roteirista nacional que não assiste conteúdo nunca vai ter seu projeto criado. Porque vocês não veem o que está sendo criado, como as produções estão sendo executadas, entendeu? Que cenários que elas estão usando, porque isso dá na questão de orçamento, que nem a Luísa está falando, que o roteirista não precisa saber orçamento, ele não é obrigação dele, mas ele precisa saber construir um projeto que caiba no orçamento nacional de produção. Não adianta você querer criar um projeto Stranger Things, lá que gasta bilhões, sendo que aqui o nosso projeto não tem. Mas você pode criar um projeto de fantasia observando Cidade Invisível, que é uma produção nacional, que é de fantasia e que tem condições de ser feita. Então, por isso é muito importante que vocês, roteiristas, que querem se inserir no mercado, querem seus projetos sendo filmados, observem esse tipo de coisa. Por isso eu falo, assistem projetos nacionais. Eu não gosto de comédia pastelão. Mas assista comédia pastelão, que vocês vão entender como aquela comédia é feita, que tipo de orçamento, que tipo de lugar ela é filmada, quantos personagens aquela série tem. Isso tudo ajuda vocês a comporem os projetos de vocês, tá, gente? Fiquem muito sensíveis a isso, que isso... Eu, de tanto falar com o produtor, falar com todo mundo, essas dicas, assim, eu acho que são super valiosas para vocês montarem projetos de vocês e terem mais sucesso nos pitches, tá bom, gente? Vou aproveitar o gancho aqui e falar, não se surpreenda, tá, gente? Eu acho que o que eu vou falar agora talvez faça algumas pessoas chorarem hoje à noite. Primeiro, essa carreira faz a gente chorar muito, tá? Já estou sendo muito sincera.
E segundo, não se surpreenda se um projeto que você está escrevendo hoje vai ser lançado daqui a 10 anos, tá? Eu entrevistei recentemente a criadora e roteirista Paula Knudsen, acho que é assim que fala, do Sentença, e ela me falou que da criação até a exibição demoraram 10 anos. Isso é bem comum no mercado, tá? Eu tenho um projeto que eu comecei a escrever ele em 2015. Já estamos em 2023, são 8 anos. Eu estou com ele com uma produtora hoje, mas ainda não está no processo de produção. Eu ainda estou com... Eles estão tentando vender, então são 8 anos aí já. Então, infelizmente, isso é muito comum. Então, acalma a tua ansiedade. O mercado é assim, mas quando chegar a oportunidade, por isso que é muito importante ter vários projetos. Vai desenvolvendo, vai tendo um leque aí para apresentar, que você vai deixando um projeto com uma produtora, outro com outro, uma hora chega aí e as coisas vão acontecendo. Mas demora bastante. E Eduardo, escrevi meu primeiro roteiro no Word, e agora devo jogar fora. Meu Deus, não joga fora não, tá? Fica com o roteiro, pelo amor de Deus. O Word dá para formatar e ficar com o padrão de roteiro, tá? A nossa única dica tem softwares de roteiro que são gratuitos, que é o Writers Do It e o Celtx, que eu escrevi aqui, que é muito mais fácil, porque o Word você tem que ficar formatando. Esses aplicativos, eles já formatam para você e é de graça. Então, é uma forma de você se familiarizar com o padrão de escrita do mercado e não ficar perdendo tempo no Word, botando o diálogo no meio, não sei o que do lado e tal, que demora muito mais. Mas, assim, não joga fora não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Mas acho que é isso, gente. Estamos chegando aqui no final. Quem tiver mais pergunta, alguma coisa, depois quiser mandar um inbox lá no Era Roteirista, fica à vontade, roteiros narrativos também. A gente está sempre aberto ao diálogo. Eu acho que é isso, se alguém quiser falar alguma coisa no final, se não, estamos chegando aqui já 2 horas de conversa, né, Gabi? É isso aí, gente. Não joga, tá? Não joga seu projeto. Você pode passar lá depois para os programas para ter certeza que está formatadinho, bonitinho para você apresentar. Não joga, gente, por favor, não é isso. Só que não tem um tá ganhando um lá, tá xingando a gente. Ela te falar para jogar fora o meu roteiro. Não é isso, gente. Fiquem atentos que tem formas mais fáceis e mais apresentáveis, né, para você ficar mais profissional. E é importante você fazer tudo bonitinho, porque se você vender teu projeto, for chamado para uma sala de roteiro, né, você vai ter que saber mexer no programa. Eles não vão deixar você trabalhar no Word, entendeu? Vocês vão ter que saber mexer no programa, então vocês precisam aprender a mexer no programa, precisam aprender ali a entender os programas. E os principais são, tem o Fade-In também, que dá para usar. O Final Draft, Celtx, e Do It. São básicos. A gente vê muito o Final Draft, né, que é o mais usado, mas a gente sabe que ele é caro, mas a gente sabe que tem outros meios, assim, não dando a dica, mas quem consegue os outros meios existem. Né? A gente que não tem dinheiro, principalmente para quem está começando, mas se você não quer ter outros meios, se não tem outro jeito, usa o Writers, que é gratuito, gente. Mas é isso. O Writers é super tranquilo, ele tem em português, sabe? E ele não é tão caro. A mesma versão paga dele não é tão cara, gente, que nem o Final Draft, que é uma facada no coração. Entendeu? O Writers é super de boa, assim, o valor dele, né, dá para fazer. O Final Draft é aproveitar quando tem promoção ou quem é estudante, tem carteira de estudante, eles dão desconto também, porque esse é caro mesmo, a facada, ainda mais que é em dólar, né? Então, no alto valor ainda não. Mas é isso, então, gente, mesmo. Muito obrigada de coração, mais uma vez, por estarem aqui, mais uma noite com a gente. Desculpa as brincadeiras e os desabafos, né? Porque a gente quer realmente, gente, colocar vocês cientes no mercado, entendeu? Vocês entendendo realmente aonde vocês estão se colocando, que não é uma profissão tipo que você vai chegar lá, entregar teu currículo e vai acontecer, é uma coisa um pouquinho mais complicada, audiovisual. A gente quer realmente dar essa visão para vocês, a gente não quer, né, fazer nada de errado aqui. Espero que realmente vocês tenham gostado. E lembrando que a gente tem nossos encontrinhos até o final de março ainda, aguardamos vocês todas as noites aqui com a gente.
Corre pro Era, a gente tem muito conteúdo, no Roteiros e Narrativas também tem muita coisa, gente, para vocês aproveitarem. E estamos sempre abertos, gente. Eu estou aqui para ajudar sempre que eu puder, tá? Vocês podem me chamar no direct, no WhatsApp, no e-mail, fiquem à vontade. Sempre que puder, eu respondo. Às vezes eu demoro, eu enrolo, porque eu puder assim. Roteirista sempre meio enrolado, né? Porque quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E a gente está preparando muito projeto legal para vocês também, de curso, de projetos novos. Então, fiquem ligados que vai ter muita coisa boa esse ano, se Deus quiser, dentro do Roteiros e Narrativas, para trazer mais chances e oportunidades para quem está começando também, tá, gente? Então, é isso, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, tá? Quem quiser o slide, só mandar. Eu botei o e-mail aí, era.roteiristas@gmail.com. Eu mando sem problema nenhum. Se quiser, manda inbox lá no Era, eu mando também. Essa nossa apresentação vai estar gravada, quem quiser ver, rever, pode ajudar vocês, pode compartilhar com a galera para ajudar, né, a apresentação de pitch. E obrigada pela presença de vocês, estou muito feliz com os comentários, espero ter ajudado.